Para muita gente, planejamento financeiro parece um bicho de 7 cabeças, né? Um labirinto super confuso. Mas e se a gente enxergasse isso de outra forma? Como um mapa bem claro para a gente alcançar nossos maiores sonhos. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos transformar essa tarefa que parece tão assustadora em um caminho simples, bem direto para o futuro que a gente tanto quer. Olha, tudo começa com essa pergunta, que é a mais fundamental de todas. Sabe por quê? Porque planejamento financeiro, no fundo, não tem a ver só com planilhas e números. Tem a ver com definir um destino. Quais são os sonhos, onde se quer chegar de verdade. Ter essa clareza é, sem dúvida, o primeiro passo para começar a construir o caminho até lá. Tá, mas o que é, na prática, planejamento financeiro? Pensa assim, é a criação de uma estratégia completa, que olha para todas as necessidades e todos os objetivos. Em vez de ficar tomando um monte de ações isoladas, a ideia é ter um plano integrado, que faz o dinheiro trabalhar a nosso favor. Ou seja, otimizar investimentos, racionalizar os gastos e organizar o orçamento para levar a gente exatamente aonde a gente quer chegar. A nossa jornada aqui vai ter 6 paradas bem importantes. A gente começa pela mentalidade certa, depois aprende a definir metas claras, a construir hábitos inteligentes, a usar as ferramentas certas, a investir e, por fim, a gente junta tudo isso com uma regra de orçamento que é simples e muito poderosa. Ok, antes de abrir qualquer planilha ou aplicativo, a ferramenta mais importante de todas é a nossa mente. Vamos entender por que planejar as finanças começa antes de qualquer coisa com a mudança de mentalidade. A psicologia por trás do dinheiro diz muito, viu? Essa citação mostra uma diferença de perspectiva que é crucial. Encarar o dinheiro como uma ferramenta para resolver problemas e criar oportunidades, e não como uma fonte de estresse o tempo todo. Essa é a verdadeira base do sucesso financeiro. E essa mentalidade leva a gente para um ponto muito poderoso. Quando as finanças estão organizadas, o trabalho se transforma. Ele deixa de ser só uma obrigação para pagar as contas e passa a ser uma escolha, uma fonte de prazer, de realização. Isso sim é liberdade financeira de verdade. Mas claro, para a gente alcançar essa liberdade, a gente precisa de um destino bem claro. Então agora, vamos ver como define metas financeiras que funcionam como se fosse um GPS para o nosso futuro, garantindo que a gente não se perca no caminho. Para deixar isso mais concreto, vamos usar uma analogia. Pensa no plano financeiro como se fosse uma dieta. Nos 2 casos, o sucesso não vem da sorte, de jeito nenhum. Vem do controle e do acompanhamento constante. Os paralelos são incrivelmente diretos. Numa dieta, a gente controla calorias. Nas finanças, a gente controla os gastos. As checagens periódicas, seja na balança ou no extrato do banco, mantêm a gente no caminho certo. Isso elimina o achismo da equação e coloca o controle total nas nossas mãos. E aqui vai outra analogia ótima, uma viagem longa de carro. Ninguém dirige por horas e horas sem olhar o mapa, né? A mesma coisa vale para os objetivos financeiros. Metas de 20 anos são conquistadas com revisões mensais, garantindo que cada pequena curva na estrada mantenha a gente na direção certa. Bom, as metas são o destino, mas os hábitos são o combustível que leva a gente até lá. É nas pequenas ações do dia a dia que o plano financeiro se torna realidade. Vamos ver como dominar esses hábitos de consumo? Olha, aqui tem um segredo que muita gente ignora. Os pequenos gastos. Aquele cafezinho, o lanche que se paga em dinheiro, eles parecem inofensivos, mas quando a gente soma tudo, são eles que mais desequilibram o orçamento. Rastrear esses gastos é a única forma de saber para onde o dinheiro está realmente indo. E aqui vai uma técnica bem simples, mas super poderosa para controlar o consumismo. A regra é clara, o planejamento é feito em casa, longe das tentações. Chegou na loja, a missão é uma só, seguir a lista, à risca. Isso desarma aquelas armadilhas de marketing e as compras por impulso. E por falar em compras inteligentes, olha só esse número. Uma simples pesquisa de preços online pode gerar uma economia anual de 10 a 20%. Já parou para pensar o que isso significa no fim do ano? Isso acaba com aquele mito de que não sobra dinheiro para poupar. A economia está nos hábitos. Depois de dominar os hábitos, a gente precisa dominar as ferramentas. Dinheiro ou crédito. Usar cada um com sabedoria é essencial para manter o plano nos trilhos. Vamos analisar qual é a melhor forma de pagamento para cada situação. Então, o ponto crucial é quando usar cada um. O cartão de crédito é ótimo para parcelar compras sem juros, acumular pontos ou até conseguir descontos específicos. Já o pagamento à vista, bom, ele é vantajoso quando oferece um bom desconto e, claro, evita o acúmulo de dívidas futuras. A escolha tem que ser estratégica e não automática.
Economizar e usar as ferramentas certas é fundamental, mas o verdadeiro crescimento vem de outro lugar. Agora, vamos mudar o foco da economia para a multiplicação, entendendo como viver de forma inteligente e investir para construir o futuro. Esse princípio parece óbvio, né? Mas ignorar isso é a principal causa de endividamento para muita gente. Viver de aparências. Sustentar um padrão de vida que a renda não comporta é uma armadilha. A verdadeira base da saúde financeira é a disciplina de alinhar o estilo de vida à realidade. Olha só esse exemplo. Um carro de luxo para um multimilionário é irrelevante. Agora, o mesmo carro para alguém com uma renda menor pode virar uma âncora financeira consumindo metade do salário. A questão nunca é o objeto em si, mas o peso que ele tem nas finanças de cada um. Isso nos leva ao passo mais importante de todos: investir. Buscar conhecimento é crucial porque o tempo é o maior aliado que existe. Começar a investir só 10 anos antes pode criar uma vantagem gigantesca, tudo por causa da mágica dos juros compostos. O tempo não perdoa, ele multiplica. Mas como colocar tudo isso em prática de um jeito simples? Chegamos na ferramenta que une todas as peças. A regra orçamentária 50-15-35, uma estrutura simples para equilibrar o presente e o futuro. A regra é bem fácil de entender. 50% da renda vai para o que é essencial, como moradia e alimentação. 15% vai direto para as prioridades financeiras, quitar dívidas e, principalmente, investir. Os 35% que sobram são para o estilo de vida, lazer, hobbies e tudo aquilo que torna a vida mais prazerosa. É um guia para garantir que nenhuma área importante seja esquecida. E para fechar, uma reflexão. O objetivo final nunca é o dinheiro em si. É usar ele como ferramenta para construir uma vida com mais segurança, com mais liberdade. O planejamento financeiro é um mapa para construir, bloco por bloco, esse futuro. Então a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro bloco que cada um vai começar a construir a partir de hoje?